الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا الخامس، وموضوعنا في هذا اليوم عن الإقلاب والإخفاء. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Tajwid do Sharh Tuhfat al-Atfal wal-Ghilman fi Tajwid al-Quran, dando continuidade com as regras do Nun e Sakin e Tanwin. Hoje, bi'idhnillah, falaremos de duas regras que são o Iqlab e o Ikhfa, que completaremos as quatro regras do Nun e Sakin e Tanwin que havíamos mencionado no início, que o Nun e Sakin e Tanwin possuem quatro regras, e hoje, inshallah, completaremos essas quatro regras. Bom, o autor do livro diz: وَالثَّالِثُ الْإِقْلَابُ عِنْدَ الْبَاءِ مِيمًا بِغُنَّةٍ مَعَ الْإِخْفَاءِ. A terceira regra do Nun e Sakin e Tanwin, já vimos o Idhar, já vimos o Idgham, e a terceira do Nun e Sakin e Tanwin é a que chamamos de Iqlab. Esta é a terceira regra do Nun e Sakin e Tanwin. Inda al-Ba, isso funciona com o Ba, Miman, quer dizer, é alterado com Mim, de Gunna, observando-se o Gunna, Ma'al Ikhfa, o Ikhfa. Então, para mais detalhes, vamos tirar algumas notas sobre este verso. Temos aí o Iqlab, a definição. Iqlab, do árabe mudar ou alterar, ou mesmo virar, é uma regra que consiste em colocar uma letra no lugar da outra, observando o Gunna e o Ikhfa. Portanto, o Iqlab na língua árabe significa mudar, alterar, virar. Quando a pessoa vira, por exemplo, um caderno, aquela ação de virar o caderno chama-se Iqlab. Não. Então, no Tajwid é uma regra que consiste em colocar uma letra no lugar da outra. Então, nós viramos, alteramos a letra que tinha ali, colocamos uma outra letra, e aí observamos o Gunna e o Ikhfa. Ikhfa, em resumo, é a ação de ocultar a própria letra, uma letra oculta. Inshallah, veremos mais em frente com mais detalhes a questão de Ikhfa. Basicamente, esta é a definição. Seu funcionamento relativamente ao Nun e Sakin e Tanwin. Sempre que aparecer o Nun e Sakin ou o Tanwin seguidos da letra Ba, o Nun e Sakin e o Tanwin alteram para um Mim oculto na palavra que segue, sem o Shadda e observando o Gunna. Então, temos aquela nossa condição que viemos falando sempre, que estas regras, primeiro, para funcionar, temos que ter o Nun e Sakin ou o Tanwin, depois termos a letra da tal regra. É assim como funciona. Então, primeiro temos que ter o Nun e Sakin ou o Tanwin, então, depois termos a letra de Iqlab. Então, nessa situação, aquela letra vai mudar. O Nun e Sakin ou o Tanwin vai mudar para um Mim, que parece estar oculto, né? E tem que se observar o Shadda e, aliás, desculpa, não se pode colocar o Shadda e deve observar o Gunna. Iqlab, letra de Iqlab. A letra, o Iqlab, para o Nun e Sakin e Tanwin, possui apenas uma letra, que é a letra Ba. Diferentemente das outras regras, no Idhar vimos que tinha 6 letras. O Idgham tinha também 6 letras, com aquelas divisões de 4 e 2, para o Idgham bi Gunna e Idgham bi Ghayri Gunna, respectivamente. Já o Iqlab possui apenas uma letra,
esta regra no Nun e Sakin Tanwin funciona apenas com uma única letra. E esta letra é a letra Ba. A letra Ba é uma letra conhecida. É esta letra aí que está circundada, a letra Ba. É a letra de Iqlab. Temos aí neste quadro abaixo exemplos, Amthilatun lil Iqlab. Exemplos do Iqlab. Deste lado, esta coluna aqui temos Al-Harf, que é a letra, o Ba. E na segunda coluna aqui temos Mithal min Kalima, exemplo, é uma única palavra. E na terceira coluna temos Mithal min Kalimatain, exemplo de duas palavras. Isso para o Nun e Sakin, não é? Nós dissemos que o Nun e Sakin, quando definimos, aparece em todas as circunstâncias. Então, quer dizer que o Iqlab também pode funcionar em uma única palavra ou em duas palavras diferentes. E na última coluna temos Mithal ma'at Tanwin, já exemplo do Iqlab com o Tanwin. Então, temos a letra Ba, temos o primeiro exemplo. Então, vamos observar que aqui temos o Nun e Sakin, a verde. E temos o Ba, a vermelho. O Ba é este que é letra de Iqlab. Então, nós falávamos sobre alterar. Então, este Nun, na prática, o Nun altera para Mim. Nós pronunciamos como se fosse um Mim, como se tivesse Mim. E geralmente nos Mushaf, atualmente, aparece sempre este Mim lá em cima para identificar e fazer perceber que aqui tem que haver o que? O Iqlab. Então vamos a isso. O exemplo diz Ambihum. Se formos a ver, você não consegue notar a presença do Nun. Por quê? Porque este Nun é basicamente alterado ao Mim. Temos outro exemplo, Amburika. Aí não podemos ler não. Então lemos Amburika. Temos exemplo com Tanwin, Sami'un Basir. Então temos aqui o Dhamma, já este outro Mim aqui em cima, indica que aqui aparece o Tanwin, só que este Tanwin será mudado, será alterado para o Mim. Temos La yumbadan min ba'd zawjin bahij. Portanto, esta é a regra de Iqlab, que consiste em mudar o Nun e Sakin ou Tanwin, alterar, transformar ele em um Mim. É basicamente isso. E devemos observar o Gunna. Aí estamos a ler com o Gunna. Esta é o Gunna e não podemos colocar o Shadda. Ambi'uhum. E os exemplos disso são vários. Dando continuidade, depois de termos falado da regra de Iqlab, vamos dar continuidade com o nosso livro. O Sheikh, rahimahullah, ele diz: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Vamos fazer uma tradução literária. Então diz: والرابع, e a quarta regra, al-ikhfa, é o ikhfa. Já esta é a quarta e última regra do Nun e Sakin, o ikhfa. Ainda al-fadili, esta aqui nas restantes letras, não é? Nas restantes letras, uma vez que é a última, funciona nas restantes letras. Min al-huruf, ainda al-fadili min al-huruf, nas restantes letras.
واجب للفاضل é obrigatório للفاضل para aquele que tem conhecimento الذكي. في 5 بعد 10 رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها. تمام. as letras de إخفاء do نون ساكن تنوين 5 بعد 10 são 15. رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها. Então essas 15 letras foram juntadas no verso a seguir. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Então essas são as letras de إخفاء do نون ساكن تنوين. E como é que isso funciona? Neste verso nós vamos observar a primeira letra de cada palavra que aqui aparece. Então a primeira letra de cada palavra que aqui aparece constitui as letras do إخفاء. E para facilitar a todos, coloquei as primeiras letras em vermelho. Coloquei as primeiras letras em vermelho. Temos aí o Sad do Sif, temos o Dha, temos o Tha, temos o Kaf, temos o Jim, temos o Shin, temos o Qaf, o Sin, Dal, Qai, Ta, Za, Fa, Ta, Dad e Ba. Basicamente são essas letras de إخفاء. Temos aí um resumo dessas letras de إخفاء e também veremos o resumo e vamos tirar também algumas notas. Al-إخفاء, a definição. O إخفاء do árabe, esconder ou tapar, é uma regra que consiste em pronunciar as letras com características intermediárias entre o idhar e o idgham, sem o shadda, com a observância do gunna na primeira, ou seja, o nun sakin ou o tanwin. Então, o ikhfa na língua árabe significa esconder ou tapar. Khafa é esconder, tapar. Assitr, tapar. Então, ikhfa na língua árabe significa tapar. Já no tajwid é uma regra que consiste em pronunciar as letras com características intermediárias entre o idhar e o idgham. Então aqui nós pronunciamos letras numa característica intermediária. No meio, de um lado da ponta tem o idhar e de uma outra ponta tem o idgham. Então o ikhfa fica no meio dessas duas regras. Sem o shadda, o ikhfa não tem shadda, mas tem o gunna na primeira letra. E esta primeira letra deve ser o nun sakin ou também pode ser o tanwin. Pode ser o tanwin. Então, nós sabemos que o idhar consiste em pronunciar as letras como elas são. E o idgham consiste em absorver as letras. Então, por que esta regra é intermediária? Porque a letra do próprio ikhfa é recitada como o idhar, é pronunciada como ela é, mas o nun sakin é basicamente, poderíamos dizer entre aspas, absorvida. É absorvida, podemos dizer absorvida entre aspas. Então por isso que ela fica intermediária. Não. Letras do ikhfa do nun sakin ou o tanwin. As letras de ikhfa são 15, já havíamos mencionado, tirando as letras de idhar. Já isso para facilitar, não é? Se formos a tirar no alfabeto árabe, no alif bata até a última letra que eu ia, vamos tirar as 6 letras do idhar, vamos tirar as 4 letras, ou seja, vamos tirar o ha, kha, ain, ghain, ha e hamza. Já são 6, tiramos. Vamos tirar as 6 letras de idgham, yarmaluna, o ya, ra, mim, lam, nun. Tiramos também ao lado. E vamos tirar também as letras a letra de iqlab, que é o ba. Colocamos de lado. As restantes letras compõem as letras de ikhfa. E essas letras são ilustradas a seguir. Mas antes disso temos aqui uma nota. O ikhfa do nun sakin e tanwin também pode ser chamado de ikhfa haqiqiyo. Então falar de ikhfa haqiqiyo é o mesmo que falar de ikhfa do nun sakin e tanwin. Já vamos ver as letras de ikhfa. Letras de ikhfa. Temos aí o ta,
o tha, o jim, o dal, o dhal, o za, sin, shin, صاد, ضاد, طا, ظا, ain, fa e ain. Aliás, desculpa, temos aí o dha. Depois do dha vamos ter o fa, vamos ter o qaf, vamos ter o kaf. Não teremos o ain, porque o ain faz parte do idhar, não. Então, basicamente, são essas as letras de ikhfa al-haqiqi, ou seja, ikhfa de nun sakin e tanwin. Mais uma nota: categorias do ikhfa. O ikhfa compõe-se em categorias. Compõe-se em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria elevada, a'la. A'la rutba é a categoria mais elevada. E esta funciona, esta categoria é observada nas seguintes letras: ta, dal, ta. Temos a segunda categoria, que é a categoria baixa, que é observada nas seguintes letras: kaf e qaf. Temos a terceira categoria, que é categoria intermediária, e esta é observada nas restantes letras de ikhfa, tirando essas 5 que aqui mencionamos. Ou seja, a categoria intermediária possui 10 letras, porque o ikhfa no seu todo possui 15 letras, já a categoria intermediária possui 10, 2 possui a categoria baixa, 3 possui a categoria elevada, somando dá 15 letras. O que isso quer dizer de categoria elevada? Quer dizer que nessas letras de categoria elevada, o ta, dal e to, aqui o ikhfa é muito intenso. Por exemplo, o próprio ghunna em si é muito intenso. Já nessas outras letras, no qaf e kaf, o ikhfa é um pouco reduzido, é normal, podemos assim dizer. Já nas restantes letras, o ikhfa é um pouco baixo. Também podemos tirar uma nota, que é a diferença entre o ikhfa e o idgham, uma vez que tem como absorção das letras. Então, a diferença mais notável entre o ikhfa e o idgham é que o idgham possui shadda, diferentemente do ikhfa. O idgham possui shadda, nós sabemos disso. Já o ikhfa não possui shadda. E tem outras diferenças que não vamos aqui mencionar, como por exemplo, podemos dar mais uma. No idgham, quer dizer, a absorção acontece nas 2 letras, o nun e a letra de idgham. Já no ikhfa não acontece essa absorção por completo. Ala kulli hal, essa é a diferença mais notável. Então, vamos agora, estamos na reta final, vamos para exemplos aplicados do ikhfa, aplicados ao nun sakin e tanwin. Temos aí esta tabela que compõe os exemplos. Na primeira coluna, como de sempre, temos aí as letras. Na segunda coluna temos o nun sakin, ou seja, exemplos com nun sakin. E na terceira coluna temos exemplos com o tanwin. Vamos a isso. Bismillahirrahmanirrahim. Temos aí a letra ta, o exemplo muntahun. Muntahun. Podem observar que aí o ghunna em si é intenso, porque a letra ta faz parte da categoria elevada. Muntahun. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Temos o tha. Min thamaran. Min thamaran. Podem observar que aí também o ikhfa é menos intenso. Jami'an thum. Jami'an thum. Temos aí o jim. Anjaynakum. Anjaynakum. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Temos a letra dal. Andada. Andada. Também a letra dal é de a'la, a rutba. Qinwanun daniya. Qinwanun daniya.
qinwanun daniya. Aí não podemos colocar o gunna porque estava me esquecendo, não podemos colocar o gunna porque já vimos que neste caso que o idgham só funciona quando forem palavras diferentes. Qinwanun daniya. Temos a letra dal. Munzir, munzir. Wakilan dhurriyan, wakilan dhurriyan. Temos a letra za. Fa in zalaltum يومئذ رزقا يومئذ رزقا. Desculpa, este exemplo aqui tem um pequeno problema neste exemplo, não bate e não faz parte das letras de ikhfa. Peço desculpas por isso, então podemos eliminar esse exemplo. Podemos ficar com outro, não é? فَإِن زَلَلْتُمْ. Temos a letra sin. الإنسان قولا سديدا. Temos a letra shin. جبارا شقيا جبارا شقيا. Temos a letra صاد. ينصركم ريحا صرصر ريحا صرصر. A letra ضاد. من ضل قوما ضالين. طا. انطلقوا حلالا طيبا. هذه letra ظا. من ظهير ظلا ظليلا تمج letra فا. ينفقون عمي فهم تمج letra قاف. من قبل عذاب قريب. Por último temos a letra kaf. فانكحوا علوا كبيرا. Então podem aí observar a questão que nós mencionamos, que o ikhfa é uma regra intermediária, porque se formos a ver no exemplo do tá, por exemplo, muntahun, podemos ver que aqui no nun nós colocamos o shadda, o gunna, muntahun, mas a letra tá não sofre alteração, muntahun. Então a alteração aparece só na primeira letra, e esta alteração é semelhante ao idgham, e a leitura da própria letra de ikhfa é semelhante ao idhar, por isso é uma regra intermediária. E assim terminamos com as 4 regras do nun sakin, ou seja, hoje terminamos com as regras do nun sakin tanwin, e essas regras, que são 4, são al-idhar, al-idgham, al-iqlab e por fim al-ikhfa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله.